Então, no primeiro verso apresenta Ishvara, ou a pessoa suprema, com suas opulências. No segundo verso apresenta a qualidade da diva, da alma espiritual se relacionando com Krishna. No terceiro verso, como Krishna se relaciona com as entidades vivas que lhe prestam serviço. E no quarto verso, como ele dá um presente especial, algo especial para essas entidades vivas que desenvolvem uma relação de amor por ele. Então, nós vimos ontem, lemos os 4 versos. Eu vou reler hoje para contextualizar. Nós lemos os 4 versos ontem. Deixamos para ler hoje os significados. Vamos ler também os significados dos 4 versos na sequência. E vou explicar algumas coisas também. Esses versos não surgem do nada dentro do Bhagavad Gita, evidentemente. Eles são principais porque eles estão no coração do Bhagavad Gita. O coração do Bhagavad Gita é a parte do livro que trata de devoção, Bhakti. O livro tem 3 divisões, que são Karma, a primeira dos 6 primeiros capítulos, Bhakti, do capítulo 7 ao 12, e Jnana, do 13 ao 18. Então, Karma e Jnana são as 2 capas do Bhagavad Gita que guardam a joia de Bhakti que estão no meio. Isso é uma explicação de Vishwanatha Chakravarti Thakur a respeito de como a Bhakti é a joia preciosa do Bhagavad Gita. Então, esses versos, isso é uma revisão do que falamos ontem, esses versos estão no 10º capítulo, e o 10º capítulo está na seção Bhakti do Bhagavad Gita, que é essa seção intermediária, dos 6 capítulos intermediários. E eles apresentam essa condição ontológica do ser, do eu, do indivíduo, como parte integrante de Deus, cuja a atitude é servir a Deus. E então, por isso eles são, os 4 versos, considerados os mais importantes. Se todos os outros versos do livro fossem destruídos, digamos assim, e ficasse só esses 4 versos que a gente pudesse ler, então nós estaríamos lendo toda a essência do Bhagavad Gita que está contida ali. Claro, íamos perder muito néctar, mas não íamos perder o néctar, né? O principal mesmo. Então, assim, esse tema é de suma importância para o nosso estudo. Qualquer pessoa interessada em filosofia que pega o Bhagavad Gita como fonte de informação pode obter a informação mais importante para a compreensão de 5 categorias filosóficas. A primeira é Ishvara, a segunda é Jiva, a terceira é Karma, a quarta é Kala e a quinta é Prakriti. Então essas 5 categorias filosóficas têm uma grande importância na busca acerca da verdade absoluta. Se questiona se há de fato uma verdade absoluta, mas os Vedas dizem que há uma verdade absoluta. E embora essa verdade absoluta esteja encoberta por sua energia externa para nós, e nós lidemos dentro do nosso mundo, da nossa vida cotidiana, nós lidemos com a energia ilusória de Krishna, e essa energia ilusória de Krishna nos apresente várias verdades. Essas verdades que se apresentam diante de nós são todas verdades relativas, condicionadas
a determinadas circunstâncias. A filosofia levanta o questionamento: e há uma verdade absoluta? Os Vedas respondem: sim, há. Essa verdade absoluta é a fonte original de tudo. Nesses versos, Krishna se declara como a fonte original de tudo. Então, Ishvara é um dos temas do Bhagavad Gita. Jiva, que é a alma individual, que é considerada parte integrante desta alma suprema, deste Ishvara, a pessoa suprema, também é um tema do Bhagavad Gita, e esse tema está também apresentado nesses 4 versos, no segundo dos 4. O primeiro é o verso 8 do capítulo 10. O segundo verso é o 9. Então, Jiva, a entidade viva, que é uma das categorias filosóficas estudadas pelo Bhagavad Gita, em várias partes do Bhagavad Gita, nesses versos essenciais é estudado no verso 9. E Kala é o tempo eterno. Karma, uma das categorias também estudadas, é a ação e reação. Nós entendemos bem sobre isso. O Brasil tem essa cultura, faz parte da brasilidade cultural do nosso país. Então, nós entendemos isso, assim como nós temos como cultura principal, cultura religiosa principal, a tradição judaica cristã. Então também temos a grande influência do kardecismo na nossa cultura, e isso nos traz um conceito de karma, inclusive com a mesma palavra, né? Usando a mesma palavra, porque de acordo com fontes de pesquisa, Allan Kardec fez uma pesquisa nos Vedas e bebeu dessa fonte. Então ele trouxe esse conhecimento com o mesmo nome, karma. E claro, nós chamamos no Brasil de karma, né? Aqui também acho que é essa pronúncia, né? Só para o sul do Brasil que começa a falar karma também. E se procuramos nos nossos dicionários, vamos encontrar a palavra com a letra C. E também as outras 2 verdades, Prakriti, que é a natureza material, essa natureza material que se apresenta diante de nós com tanta força. Vocês sabem, os nossos antepassados no Brasil, principalmente aqueles que descendem de portugueses, os portugueses se estabeleceram na região litorânea do país e foram entrando no país e detonando a Mata Atlântica. Sabemos disso, e sabemos que eles quase extinguiram o pau-brasil e outras madeiras de lei assim, importantes, e outras fontes também de recursos naturais, e estabeleceram as grandes cidades na região litorânea. E ainda hoje, para quem tem a oportunidade de morar assim, perto dos resquícios de Mata Atlântica que ainda existem e que estão protegidos pelas áreas pelos institutos e órgãos de proteção ambiental. Nós temos a oportunidade assim de observar, como por exemplo na nossa fazenda Nova Gokula, que fica na Serra da Mantiqueira, que é Mata Atlântica. Então nós observamos a força da mata e como elas atuam, como a floresta atua como um exército para retomar o que foi perdido por elas, o espaço que foi perdido. Elas têm umas espécies de árvores que crescem, jogam suas sementes, o vento leva e vai nascer no quintal de uma casa, ou então bem entre a parede e a terra, ali, para poder botar a raiz para baixo da casa, rachar a parede, derrubar a parede. Então assim,
Essas são as chamadas invasoras por nós. E eu não sei como é que a floresta chama, mas como a inteligência da floresta chama, mas nós chamamos de as invasoras. Então elas vão, invadem e crescem muito rápido e fazem sombra. Então outras árvores também mandam suas sementes para baixo dessas e são protegidas pela sombra e vão crescendo, porque o sol na região de Mata Atlântica também é muito forte. E essas espécies de árvores precisam de muita umidade e calor, mas não apreciam diretamente os raios solares. Então, elas nascem embaixo dessas árvores invasoras na sombra. As outras árvores crescem embaixo e enquanto elas são jovens, elas toleram a pouca quantidade de luz. E quando elas ficam adultas, já quase do tamanho da outra, a outra já terminou o seu ciclo de vida, as invasoras. E morrem, então elas crescem poderosas e vão tomando de volta a floresta. Em Nova Gokula, nós perdemos, entre aspas, grandes áreas que, por não roçar constantemente os morros, os nossos morros. Eram áreas de plantação, eram áreas de construção de casas, e nós não cuidamos na hora H de roçar, e essas árvores cresceram e ficaram de um tamanho que não tem mais autorização legal para cortar. O diâmetro do caule, do tronco, já é maior do que se poderia cortar. Então, legalmente não podemos mais. Se cortar uma árvore daquela, tem que pagar uma multa enorme, ou então plantar mais 100 árvores por cada unidade. É uma história, nós já pagamos tudo isso. Eu não sei, mas em Nova Gokula nós já pagamos todo tipo de multa por causa disso e por causa da nossa ignorância no assunto. Finalmente aprendemos um pouco. Então, a floresta tende a tomar de novo, porque essa é a natureza material para Kriti. Ela tenta fazer isso. Da mesma forma, no nosso corpo material, também tenta predominar sobre a nossa diva, a nossa alma espiritual, sobre nós mesmos, porque nós não somos esse conjunto, nós somos almas espirituais. O corpo é uma vestimenta sobre a alma. É a alma que é a nossa identidade. Então, quando essa natureza material em nós tenta predominar e tenta conquistar espaço em todas as nossas atividades, porque ela tem essa natureza, a mesma natureza do corpo da floresta que foi um dia vencida por nossos antepassados e agora querem recuperar. O nosso corpo tenta predominar, tenta fazer tudo para não deixar a alma prevalecer. E nós aprendemos a lidar com isso. A alma fica cada vez mais sem aprender. Tem um exemplo figurativo para explicar isso. Na nossa estrutura condicionada, nós lidamos com a natureza material, todos os elementos materiais que se transformam, e tem os naturais e tem aqueles que se tornam artificiais porque foram mexidos por nós, etc. Tem esses elementos na natureza material que são chamados de matéria inerte. Sozinhos eles não fazem muita coisa, eles estão disponíveis aí para serem utilizados de acordo com a nossa consciência. Mas os nossos sentidos são superiores a essa matéria inerte. Depois, a nossa mente é superior aos nossos sentidos, que são superiores à matéria inerte. Superior à mente está a inteligência. A inteligência é superior à mente, que é superior aos sentidos, que são superiores à matéria inerte. E superior à inteligência tem a alma espiritual. Só que, no conjunto inteligência, mente, sentidos e essa verdade relativa de estarmos num corpo material dentro da existência material,
nós desenvolvemos uma estrutura falsa, que é criada, mas não faz parte da nossa capacidade de trabalho, do que nos foi provido para trabalhar. E essa entidade, esse elemento é chamado de falso ego. E o que ele faz? Ele se sobrepõe à inteligência, entre a inteligência e a alma, e impede a conexão. Assim como nosso celular às vezes está num lugar que não dá sinal. Então a alma não consegue passar o seu sinal para a inteligência. A inteligência não consegue captar o sinal, mas o sinal da alma bate no ego falso e volta. A inteligência vai consultar a alma, que é superior a ela hierarquicamente, e encontra com o falso ego. E aí faz uma leitura equivocada de que esta estrutura que eu estou agora consultando é a minha autoridade. Deve ser a tal da alma. A nossa inteligência pensa. Essa deve ser a tal da alma. Tanto que tem poesias que dizem: minha alma chora por você, por exemplo. Assim, tem expressões poéticas que nós explicamos. Doeu em mim, eu senti essa dor no fundo da minha alma. Mas essas expressões não relatam a alma como ela realmente é. Elas relatam essa estrutura que fica, essa estrutura membranosa que fica entre a alma verdadeiramente situada e a inteligência. E a inteligência capta a mensagem do ego falso e manda para a mente manda para os sentidos mandam para a natureza material, e a vida rola dessa maneira, equivocadamente, sem a qualidade espiritual. A alma fica sem conexão com a inteligência. Então, o processo do conhecimento, de adquirir conhecimento, é identificar todas essas estruturas de acordo com a sua natureza e identificar quando elas estão realmente reguladas no ponto exato, trabalhando em harmonia, como no motor, por exemplo, que se regula o motor para que todas as peças funcionem regularmente, às vezes com uma correia para poder fazer tudo funcionar regularmente. Então, essas estruturas devem estar funcionando regularmente, não apenas até a inteligência, e não parando no falso ego, mas ultrapassando o falso ego e trazendo a alma para a posição correta, de onde virá toda a energia espiritual para a inteligência, para a mente, para os sentidos e para a matéria inerte. Então esse é o trabalho de conscientização que precisamos ter, porque o elemento que eu estou falando, que é Prakriti, a natureza material, é muito forte e invasivo. E o nosso corpo material é constituído dos mesmos elementos da natureza material. E os nossos corpos fazem parte da natureza material. Estão inteiramente afinados com a natureza material. A alma é que é de outra natureza. A alma é igual à natureza divina. E a natureza divina, ontem eu falei, quem estava aqui ontem e lembra? Como? Alguém falou. Satchidananda. Sat, eternidade, Chit, conhecimento, e Ananda, bem-aventurança. Essa é a natureza divina. São esses três elementos. Não é terra, água, fogo, tal. Eternidade, consciência e bem-aventurança. Então, eternidade, conhecimento, bem-aventurança. Esses são os três elementos da natureza divina, não da natureza material. Essa natureza divina é a origem da diva, da alma. A alma é parte integrante dela.
a alma não é constituída dos mesmos elementos da inteligência, da mente, dos sentidos, da matéria inerte. A alma é constituída desses 3 elementos, Satchidananda. Então, a alma não tem elementos, não tem ferramentas adequadas para romper a barreira do falso ego e dizer, chega para lá, sai da reta. Né? A alma não pode dizer isso para o falso ego. Sai da reta que eu quero me comunicar com a inteligência. Ela está condicionada e ela fica mandando sinais, mas a inteligência não capta os sinais. Às vezes a gente tem uma intuição. A intuição está cada vez menor, porque o falso ego está cada vez mais grosseiro. Aquela membraninha foi ficando assim, mais densa, está dura que nem essa laje aqui do chão. Aqui para a gente é o chão e para quem está lá embaixo é o teto. E nosso falso ego é assim também. Para a alma é o chão e para a inteligência é o teto. Então a inteligência, quando se confunde, diz, espera aí, eu vou pensar nesse assunto, me dá um tempo, com toda a sobriedade do mundo, a inteligência diz, não, eu preciso me recolher e pensar. E ela vai se recolher e se recolhe consultando sua autoridade. E quando ela olha para cima, está o teto. E esse teto é a tal da membrana, não é exatamente a alma. E ela olha para o teto e ela diz, bom, considerando a minha identidade, considerando a minha cultura, considerando a minha limitação, considerando os meus interesses, a minha educação, então eu vou tomar a tal decisão. E ela retorna e toma a decisão. Mas ela não consultou a sua espiritualidade, a alma mesmo. Ela só consultou o seu falso ego. Tudo que ela viu foi a sua cultura, sua educação, seus interesses, suas necessidades, suas prioridades. Mas ela não viu a sua espiritualidade, porque o falso ego não deu visão. Então, esses são temas do Bhagavad Gita, temas que são tratados no Bhagavad Gita. Desses 5 que eu falei, dessas 5 categorias filosóficas, uma delas é considerada temporária e todas as outras são consideradas eternas. Isso aqui é dureza. Bom, a Diva é eterna, a Ishvara é eterna, o Kala, o tempo, é eterno. Prakriti, a natureza material, é eterna, se modifica, é temporária no sentido de se modificar, é cíclica, mas existe sempre. Mas o karma é mutável. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar nosso karma. É a nossa escolha mudar. Às vezes é tão difícil que a gente diz, não dá para mudar o karma. Mas não é assim. O karma é mutável. A gente pode mudar esse karma. Claro, algumas reações virão. E quando elas vierem, nós vamos acolhê-las. E elas vão se instalar na proporção de acolhimento. Elas vão ser menos letais, menos perigosas, menos prejudiciais, porque elas são acolhidas com resignação, coisa que nem se fala, pelo contrário, parece coisa de gente inculta, ignorante, burra, dependente. Falar em resignação, meu Deus, isso aí é um crime no mundo de hoje. Falar de resignação, que é isso? Eu quero mais lutar, me revoltar, me rebelar. Que resignação que nada. Rebelação sim, resignação jamais, né? Então a gente tem resposta para qualquer coisa para ficar neste samsara, ciclo de nascimentos e mortes. Mas aqui a ideia é que nós não estamos sozinhos. Toda essa estrutura que eu comentei, natureza material, sentidos, mente e inteligência, incluindo o ego falso que é fake, mas que está atuando aí, e mesmo ele e todos os outros podem ser trabalhados com a influência da espiritualidade, com a influência da alma
e podem produzir um resultado reformador. Pode causar transformações altamente apreciáveis. Podemos desfrutar muito das transformações que podemos ter em nossa consciência. Podemos mudar o nosso karma. Às vezes a gente fica, que karma pesado eu tenho. Em geral, a gente de karma pesado, fulano tem, não é? Falando da vida dos outros, né? Nosso costume brasileiro. É muito comum isso. A gente sempre fala, tem duas coisas que a alma condicionada aprecia muito. Uma é falar de si mesmo, bem. E a outra é falar dos outros, mal, né? São duas coisas que a alma condicionada aprecia. Então, esses 4 versos trazem informações de como podemos transitar diante de todas as verdades relativas, com fidelidade à natureza espiritual, que é a nossa origem, e criando uma relação para que este falso ego, que é denso como uma laje de concreto armado assim, para criar uma forma de comunicação entre a inteligência e a alma, e possamos ter uma vida mais simples e com pensamentos formatados pela mente e pela inteligência que sejam muito elevados, que consultem a alma espiritual, que consultem a alma. Tem várias ferramentas que contribuem para essa diminuição da membrana fake que separa a inteligência da alma. E entre essas metodologias está Bhakti Yoga. E em Bhakti Yoga o processo mais adequado é cantar Hare Krishna. Isso parece simplista. Se fôssemos avaliar sobre os critérios da filosofia, alguém poderia dizer, essa é uma atitude bem simplista que traz a religiosidade para a filosofia, conecta, simplifica tudo, torna medíocre a história e pronto, e fica por aí mesmo. Não é bem assim. O processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna não é uma invenção artificial da nossa mente. O cantar do Mahamantra Hare Krishna é uma herança recebida do Shastra, herança recebida das escrituras reveladas diretamente por Deus e testadas por muito e muito tempo, por gerações e gerações de pessoas, como Krishna diz no Bhagavad Gita, Bhavo Jnana Tapasa, testados através da austeridade e do conhecimento. Inúmeras pessoas se purificaram através desse processo. Putmad Bhavamagata, se purificaram internamente, assim como vocês usam muito aqui no mineirês, a expressão agarrar, né? Eu fiquei agarrado aqui, não atrasei porque fiquei agarrado no trânsito, não sei o que, porque agarrado e tal. Vocês gostam muito dessa palavra agarrado. Não há mais, é só agarrar. Garrei, agarrada, né? É verdade. O mineirês é isso mesmo, tá certo. Bom. Então essa palavra agarrar, que vocês já reduziram para agarrar, essa palavra faz sentido aí. Nós nos conectamos com tudo isso e ficamos assim, limitados. Mas nós podemos, da mesma forma, nos conectar com todas as informações de libertação e conquistar a libertação. Este capítulo, o capítulo 10 que nós estamos estudando, vem como uma resposta a um complemento
da instrução dada por Krishna no último verso do capítulo 9, que sugere que a pessoa deve se tornar devoto de Krishna, ocupar a mente em pensar em Krishna, tornar-se devoto de Krishna, adotar uma postura corporal em relação a Krishna. Manmanav bhavamad bhakto madhyaji manamaskuru. Então, tornar-se um devoto, tornar-se um bhakta ou bhaktin, oferecer reverências mesmo. Essa é a recomendação. Então, mas a quem? Como vamos ocupar a mente sempre em pensar em Krishna? Quem é Krishna? Então, o capítulo se chama Opulência do Absoluto. E Krishna, no primeiro dos 4 versos, no verso 8, ele diz: Aham sarvasya prabhavo matasarvam pravartate iti matva bhajanteman buddhabhava samanditaha. Então ele diz que eu sou a fonte original. Ele diz assim, ele não diz que, ele diz que eu sou. Parece que Krishna está dizendo para eu. Krishna diz que eu sou. Eu não sou político, não sou candidato à presidência da República, de jeito nenhum. Não estou fazendo propaganda, então eu tenho que corrigir o português desde já. Krishna diz: eu sou a fonte original de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em serviço devocional com todo o coração. Isso aqui, como Krishna se apresenta nesses versos, ele definindo quem é ele. Depois, já no 10º capítulo. Então já tem toda uma história, Krishna já deu conhecimentos que são pré-requisitos para chegar a esse ponto. E agora Krishna está dando esse conhecimento de quem ele é. E assim, nós vamos ler o significado de Prabhupada para este verso, número 8, tá? Que eu acabei de citar o verso. Nós vamos ler o que Prabhupada fala nesse verso e depois vamos seguir adiante. Aqui é o Bhagavatam. Então, o significado de Prabhupada é o seguinte: um sábio erudito que tenha estudado perfeitamente os Vedas, aprendido com autoridades como o Senhor Chaitanya, e que saiba como aplicar estes ensinamentos, pode compreender que Krishna é a origem de tudo no mundo material e no mundo espiritual. E porque conhece isto a fundo, ele se fixa firmemente no serviço devocional ao Senhor Supremo. Nenhuma quantidade de comentários absurdos, nem tolo algum, jamais poderiam dissuadi-lo de seu propósito. Toda a literatura védica concorda que Krishna é a fonte de Brahma, Shiva e de todos os outros semideuses. No Atharva Veda, Gopala Tapani Upanishad, é dito que Jo Brahmanam Vidadhati Purvam Jovai Vedamscha Gapayat Sma Krishna. Foi Krishna que no princípio instruiu Brahma no conhecimento védico e que no passado disseminou tal conhecimento. E também a Narayana Upanishad diz que Atapurusho Havai Narayano Kamayata Praja Srijeti. Então, a Suprema Personalidade Narayana desejou criar as entidades vivas. A Upanishad continua dessa maneira, dizendo, em português: de Narayana nasceu Brahma, e de Narayana os patriarcas também nasceram. De Narayana originou-se Indra. De Narayana nasceram os 8 Vasus. De Narayana vieram os 11 Rudras. De Narayana surgiram os 12 Adityas. Este Narayana é uma expansão de Krishna.
Nos mesmos Vedas afirma-se que Brahmanyo Devakiputra, o filho de Devaki, Krishna, é a personalidade suprema, Narayana Upanishad. Então declara-se, no princípio da criação, só existia a suprema personalidade Narayana. Não havia nem Brahma, nem Shiva, nem fogo, nem lua, nem estrelas no céu, nem sol. Isso é do Maha-Upanishad. Na Maha-Upanishad também se diz que o Senhor Shiva nasceu da testa do Senhor Supremo. Assim, os Vedas dizem que é ao Senhor Supremo, o Criador de Brahma e Shiva, que se deve adorar. No Moksha Dharma, Krishna também diz: os patriarcas, Shiva e outros, são criados por mim, embora não saibam, porque são iludidos por minha energia ilusória. No Varaha Purana também se afirma: Narayana é a suprema personalidade de Deus, e dele nasceu Brahma, de quem Shiva nasceu. O Senhor Krishna é a fonte de todas as gerações e é chamado a causa mais eficiente de tudo. Ele diz: porque tudo nasceu de mim, eu sou a fonte da qual tudo se origina. Tudo está sob mim, ninguém está acima de mim. Krishna é o único controlador supremo. Alguém que, tomando como referência a literatura védica, aprendeu com o mestre espiritual genuíno a desenvolver tal compreensão acerca de Krishna, aplica toda a sua energia na consciência de Krishna e torna-se um homem verdadeiramente erudito. Em comparação a ele, todos os outros que não têm o devido conhecimento acerca de Krishna não passam de tolos. Só um tolo consideraria Krishna um homem comum. Quem é consciente de Krishna não deve deixar que os tolos o confundam. Ele deve evitar todos os comentários e interpretações do Bhagavad Gita feitos desautorizadamente e deve prosseguir na consciência de Krishna com determinação e firmeza. Então, neste significado, Prabhupada está apresentando a grande importância de que o leitor do Bhagavad Gita, o Bhakta, o devoto, possa tomar a decisão de instruir-se de tal forma que não se torne vítima de algum mal intencionado ou de alguma filosofia ateísta que não apresente a verdade absoluta como a pessoa suprema, como Deus onipotente e onipresente. Então, Prabhupada alerta e cita, como vocês viram, até suprimir algumas partes em sânscrito para a leitura não ficar pesada ou cansativa agora, mas para aqueles que leem podem ver como Krishna cita para fundamentar todo o pensamento dele de que Krishna é a origem de tudo. Ele declarou isso e no seu significado, Prabhupada tem que fundamentar para que o leitor amadureça o pensamento de Krishna e com esse amadurecimento vai desenvolvendo fé e que essa fé possa trazer entusiasmo com o qual ele vai desbravar novas frentes dos caminhos e passar ou ultrapassar muitos obstáculos que surgem no caminho da vida devocional. Então a fé vai se fortificar, crescer e amadurecer através do conhecimento espiritual. E todos que leem o Bhagavad Gita têm a oportunidade de alimentar a sua fé com as fundamentações que Prabhupada apresenta para os conceitos filosóficos apresentados por Krishna no Bhagavad Gita. No verso 9 desse mesmo capítulo e na sequência, Krishna vai definir como se portam
os seus devotos, como a diva, que eu já defini como parte integrante de Krishna, a alma espiritual, atua ao se relacionar com Krishna. Krishna diz: os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então, esse é o verso 9. Depois o verso 10. Para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu torno a compreensão pela qual eles podem vir a mim. E por fim, Krishna diz: para lhes mostrar misericórdia especial, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então esse é o tema aqui de nossa conversa. Eu apresentei alguns conceitos, dei algumas explicações e falei até da Mata Atlântica e como a Mata Atlântica parece um exército tentando resgatar a terra que foi consumida por nós mesmos. Então, agora, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário, eu posso tentar responder. É interessante que essa questão do ego falso como uma membrana, que a grande maioria dos caminhos orientais vão falar que você vai ter que matar o ego para você atingir, né, um estado superior. E o processo do mantra, né, o mantra Mahamantra Hare Krishna, ele já faz ele cria uma ponte, né? Exatamente. E ela, você falou, ela é muito simples. E aí parece que a própria mente tenta sabotar essa. Você falou, não, é simples demais. Não pode. Os outros processos, quando a gente lê que o Mahamantra não tem regras rígidas e tudo, mas a gente pensa, mas tem algumas regras, você tem que cantar. Mas quando você vai ler o que são as regras rígidas de outras coisas, você vê que realmente não há regras rígidas. Né? Assim, mesmo para se cantar mantras em outras tradições, você tem toda uma confluência astrológica, enfim, geográfica para você poder fazer. Tem gente que canta mônicos, rompe. Então aí eu queria que o senhor comentasse esse mecanismo da mente, que aí ela vai então entrar em cena também. A mente é tipo doidinha, né? Assim, quem regula a mente é a inteligência. Dentro da descrição dos Vedas, na psicologia védica, se avalia a mente separada da inteligência. A inteligência com a função da sobriedade de tomar as decisões e a mente de fazer propostas. Às vezes a mente faz o papel da inteligência. Às vezes a gente vê que nós ficamos influenciados por nossos sentidos. Às vezes nós somos pessoas muito sensoriais, muito apegadas às coisas dos sentidos. Quem predomina na nossa estrutura, assim, desalinhada, são os sentidos. E às vezes a gente vê que há pessoas que a mente predomina, a inteligência está abaixo da mente, os sentidos estão abaixo. E há outras pessoas que a inteligência predomina, muitos intelectuais, e às vezes predomina de tal forma que esmaga os sentidos. Às vezes um grande intelectual se afasta mesmo do contato com a natureza material, restringe os seus sentidos, às vezes, sob o ponto de vista de abstinência, a gente pode até ficar impressionado como ele se abstém de tantas atividades sensoriais que o mundo oferece, porque estão completamente absortos nas qualidades da inteligência. Mas é o alinhamento disso tudo que vai produzir o resultado adequado. É o alinhamento disso tudo. Essa é a proposta do terceiro capítulo do Bhagavad Gita, do capítulo intitulado Karma Yoga, que vai ensinar a agir, a identificar o que deve ser feito e o que não deve ser feito, um conceito básico de ética.
Então, ali já ensina que a gente precisa alinhar, colocar os sentidos embaixo da mente mesmo. É a mente que tem que fazer uma proposta para os sentidos funcionarem. A gente não pode sair assim, iludido pelo que vê, e pelo que toca, pelo aroma que sente. A gente não pode ficar assim. A gente tem que ter uma proposta, um plano de governo, um plano estratégico feito pela mente. E a mente, por sua vez, que é meio desparafusada, ela tem que ter recursos para validar os seus planos. Ela deve aprender a burocracia de levar o seu projeto para a inteligência poder carimbar. E a inteligência, quando recebe o projeto da mente, deve consultar a alma. Mas é aí que está o nó do nosso enredamento material. Porque a inteligência recebe o processo e diz, tudo bem, vou consultar minha autoridade. E vai, e bate na porta. E quando chega lá, quem atende é o falso ego, e ela pensa que é autoridade. E a autoridade carimba, e ela pensa que aquele carimbo é válido. E volta e diz a mente aqui, está carimbadamente bem, olha, porque é doidinha. Os sentidos muito menos, e aí toca a vida do jeito que a gente está vendo, que a gente toca. Sem a espiritualidade. Sem o conceito original do que é eterno, do que é consciência e conhecimento espiritual e do que é verdadeira bem-aventurança, verdadeiro prazer. Aí a gente fica nessa, prazer falso, né? Prazer que não é verdadeiramente prazer. A gente sempre sabe disso. A gente se entrega ao prazer e depois diz que arrependimento, comi demais, bebi demais, fiz tal outra coisa demais, não devia ter feito nada disso, que arrependimento. A gente sabe que é assim, mas a gente se envolve. Então esse alinhamento é proporcionado pela purificação, pelo yoga, pelo cantar do Mahamantra Hare Krishna, que vai colocando as coisas nos devidos lugares, vai proporcionando o conhecimento espiritual, vai purificando o nosso coração dos desejos tão intensos que nos levam a essa utilização desalinhada das nossas estruturas de ação. Realmente o Mahamantra Hare Krishna não é uma especulação nossa, não foi criado por nosso mestre espiritual para formar uma instituição internacional como a nossa, espalhar pelo mundo afora, como hoje está sendo lançado em 18 cinemas do país, menos nos cinemas de Belo Horizonte. As principais cidades hoje têm o lançamento de um filme que fala sobre o mantra, o movimento e o Swami que trouxe tudo, né? Então esse filme, que é um documentário que fala do nosso movimento, mostra que Prabhupada é um mensageiro. Ele não criou o mantra para poder ter uma instituição dominada por ele. Ele trouxe de uma corrente de mestres a joia preciosa do Mahamantra Hare Krishna e viajou da Índia para aqui, para o Ocidente, trazendo essa joia preciosa e espalhou essa joia preciosa por todos os lugares, chegou até Belo Horizonte. O filme não chegou, mas a joia está aqui. Mas o filme vai chegar, viu? Tem uma outra movimentação para isso. É porque a empresa que é a distribuidora do filme achou que o cinema de Belo Horizonte era muito inferior, talvez, o cinema deles aqui, para a quantidade de pessoas que eles imaginam que vão assistir o filme e tal. Então hoje é a grande estreia às 9 horas, 9h30, em quase todas as cidades, assim, e muitos devotos estão indo. O pessoal de Campina Grande alugou uma van, colocou todo mundo aí, ligaram para mim com câmera também, para mostrar todo mundo, indo para assistir o filme, com uma lancheira cheia de praçada, para depois fazerem farra de noite na beira da praia,
não sei o quê, todo mundo feliz, fazendo piquenique noturno com direito a cinema. Né? Em João Pessoa? Em João Pessoa, porque em Campina Grande não vai passar. Assim também os devotos da fazenda Vrajadama, de Garanhuns, Gravatá, Caruaru, todas as cidades próximas a Recife, Olinda, Itamaracá, também todos foram para Recife, para assistir o filme em Recife. Eu vou assistir em Salvador, já que Belo Horizonte não vai ter, eu vou assistir em Salvador segunda-feira que vem. Bom, é isso, o mantra tem esse poder realmente de purificar a nossa existência. Como é seu nome? Alexandre. Alexandre. Eu queria, parece que o falso ego ele já vem de vidas passadas, né? Assim, a gente já traz ele, né? Eu queria saber um pouco assim, tipo, como que ele se forma, assim, de onde que essa estrutura vem, assim, por que ela é criada e tipo assim, qual que é o objetivo do ego, assim, o que ele quer? Parece que tem a ver com os gozos dos sentidos, né? Tipo isso, e, assim, se ele precisa ser trabalhado ou se ele precisa ser destruído. Muito bom, muito boa pergunta. O falso ego está presente como um dos elementos materiais, não é da nossa estrutura, mas ele é um dos elementos aqui existentes também. E ele se agrega à nossa atividade, se agrega à nossa personalidade pela influência da qualidade de indivíduos que nós somos. Porque nós somos indivíduos e a alma espiritual não consegue predominar nesse corpo, então o falso ego se desenvolve e encontra o campo aberto. Então ele ilude a inteligência, é um recurso de sobrevivência para dar uma identidade, já que a alma não se auto-manifesta, ela vai precisar de uma disciplina, ela vai precisar de um processo para ela começar a predominar. Por isso o Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita diz isso, diz Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Bija, que a diva vive vagando por todos os universos. Imagine, nem só por este universo, por todos os universos ela vive vagando, experimentando a vida, até que ela consegue a sementinha de Bhakti em algum lugar, que é dada por Krishna através do mestre espiritual. Esse Bhakti Lata Bija, essa semente da trepadeira do serviço devocional, é dada por Krishna através do mestre espiritual. Então, por isso o nosso mestre espiritual viajou tanto para se propor a trazer essas sementinhas de Bhakti, para poder nos dar essa sementinha de Bhakti, para nós podermos desenvolver. Então, o falso ego se desenvolve assim. O Bhagavatam explica isso bem bacana. Acho que é segundo canto. Se você quiser, pode pesquisar. E ele se desenvolve por uma experiência da nossa individualidade, que redunda no erro. Depois, frustração. Não era essa a verdadeira identidade. Mas ele não precisa ser destruído. Ele tem que ser educado, ele tem que ser trabalhado, como você usou, o termo que você usou foi esse, ele tem que ser trabalhado para funcionar de acordo com Bhakti Yoga. Então, com o processo de Bhakti, ele é trabalhado, ele é educado, e ele funciona e se une à estrutura original, como alma espiritual, e produz um resultado espiritual transcendental que se espera da experiência da alma. Porque a liberação é acessível para a alma espiritual na forma humana de vida. E é um assunto que não pode ser negligenciado pela diva em alguma etapa do seu desenvolvimento. E às vezes a pessoa dá tanto valor à liberação que fica só com a ideia fixa da liberação. Não é o caso de Bhakti Yoga. Em Bhakti Yoga a gente não tem a ideia fixa da liberação, mas a gente entende a importância da liberação. Então a liberação tem que estar constando na nossa agenda.
mas ela deve estar constando associada com o processo de amor por Cristo, de serviço devocional a Cristo. Tá bom, Alexandre? Como é seu nome? Matheus. Mateus, a última pergunta então. Eu gostaria só de entender um pouco mais acerca do modificar, assim dizendo, o karma, né? Porque eu estava comparando isso com aquele exemplo do avião que o Prabhupada dá, né? E o nosso karma ele é como se fosse um voo que a gente pegou e ele tem um destino. Porém, o conhecimento espiritual ele ajuda a gente a sair, assim dizendo, da classe econômica para a classe A. Mas aí seria entender o karma de uma perspectiva diferente. E como seria esse livrar o karma, assim dizendo, porém fora da filosofia, uma vez que a filosofia védica ela apresenta o mestre espiritual como nosso guia de salto e as escrituras como paraquedas, né? Mas fora da filosofia, como seria esse alterar o karma? Como isso funcionaria? Fora da filosofia, eu não teria como explicar assim, né? Mas eu acho que eu entendi. A mudança do karma acontece porque nós podemos mudar o nosso destino fazendo novas escolhas. Pode ser que não seja instantâneo a mudança, que a mudança ocorra na próxima vida, daqui a 2 vidas, daqui a 10 vidas, mas a escolha é nossa. Nós escolhemos mudar, e escolhemos, por exemplo, estamos dentro de um avião, já partiu, não tem como mudar a rota desse avião, claro, não tem, mas a pessoa tem como encarar o voo. Ela pode escolher o que ela vai comer, ela pode escolher o que ela vai ler dentro do avião, ela pode escolher caminhar para facilitar a sua saúde, para melhorar a sua circulação sanguínea, pode caminhar no corredor, pode escolher se comunicar com as pessoas que estão do lado dela e assim ser gentil ou escolher ficar nervosinho, irritado, se queixar de tudo, reclamar de tudo, sei lá o que. O Srimati Krishna ele cairia também, assim, o Srimati por completo, como ele diz no final do Bhagavad Gita, Samandama, Parishajama, ele funcionaria então como esse salto de paraquedas? Esse verso, eu não sei, nessa analogia que você está falando do salto de paraquedas, eu não sei se eu peguei direito. Talvez não precise saltar do paraquedas. Eu diria que, veja que eu fui falando de como a pessoa poderia, dentro do próprio avião, modificar suas atitudes. Ela não precisa de um atalho, porque a própria consciência de Cristo é um atalho. Tudo bem, ela vai chegar num lugar que não era, é um lugar que ela compreende, que não era mais o destino que ela queria. Mas quando ela chegar lá, ela pode dizer, agora eu quero um avião que me leve para tal lugar. E ela vai voltar, vai seguir a viagem para onde ela queria. Agora sim, ela escolheu o destino certo. Então, isso é mudança também, é escolha também. Então, se o aeroporto de destino for a morte, ela vai fazer isso escolhendo uma próxima vida muito melhor. Porque durante a viagem ela leu o que ela queria ler, ela comeu algo que ela ofereceu a Krishna, ela se preparou para a próxima vida ter uma vida melhor. Entende? Então não é assim tão fatalista a situação que você precise pular de um paraquedas. E talvez os jovens apreciem um pouco esse tipo de exemplo e seja adequado, mas eu agora fui pego de surpresa para acompanhar isso aí. Tá? Eu diria mais pelo o lado da construção do seu próprio desejo, a mudança do seu desejo, a escolha que você decidiu fazer. Entende? Por aí. Obrigado, acho que nós vamos ter uma festinha. É mesmo? Vamos ter uma festinha. Cadê a aniversariante? É você? Acho que nós vamos... uma foto dela com o senhor.
Vamos cantar parabéns depois, vai ter um bolo e vai ter parabéns, né? Então, meus parabéns. Como é o nome dela? Como é seu nome? Nila. Nina. A Nina. Parabéns, Nina. Hare Krishna. Vivo!